Viralizei com quase 2 milhões de visualizações no Instagram, tudo porque eu falei que a arte que você tá criando aí no ChatGPT é feia. E aí a gente vê aqui pelos comentários que teve uma parcela da galera que concordou muito comigo e a outra parcela que quase quis me matar, né? Mas alguns dos comentários que a gente recebeu, que eu tô igual um taxista reclamando do Uber, mas sabe que funciona. Primeira coisa que eu faço quando eu vejo é pular o flyer. Poluição visual, fora que é muito feio. Pela praticidade e o preço, tá excelente. O povo acha que tá arrasando com essa poluição visual do ChatGPT. Enfim, a gente recebeu muitos comentários assim nesse sentido. Aí a gente consegue ver dois polos, né? A gente consegue ver pessoas defendendo, provavelmente profissionais, designers, enfim, publicitários aí que trabalham nessa área. E outro, provavelmente, um grupo de empresários ou pessoas que estão utilizando ali no seu dia a dia. E eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Eu quero muito que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou trazer uma opinião que pode te ajudar a utilizar essa inteligência artificial de uma forma mais inteligente. Tá? Então, eu, quando, por exemplo, entro no LinkedIn, eu fico inundada de posts e artes como essas daqui que vão aparecer pra você agora. Gente, a gente consegue perceber que é criado numa inteligência artificial. Aí a pessoa vem, nossa, você não acredita, eu criei essa arte aqui com ChatGPT. Eu falo, eu acredito, eu consigo ver que você criou com ChatGPT. É uma crítica. Eu vou te explicar por que é uma crítica ao longo do meu vídeo, mas você consegue ver nessas imagens claramente como que é tudo muito parecido. Mas isso a gente vai desenrolar aí ao longo do vídeo. Pra gente começar a falar, eu quero trazer primeiro um conceito, tá? Então eu vou trazer aqui minha opinião como empresária, como especialista em brand, eu quero trazer alguns conceitos, a teoria ali e a minha opinião. Mas aí a gente tem que falar sobre branding. Quando a gente fala sobre branding, as pessoas acham que é só a questão do logo, só a questão da identidade visual ali daquela marca. Ah, o meu logo é assim, assado, é a maçãzinha, etc. E não é isso. Branding vai muito além. A parte de identidade visual é só uma camada do branding. Quando a gente está falando de branding, a gente está falando sobre o tom de voz da marca, posicionamento, o propósito, o arquétipo dessa marca. A gente está falando de diversos outros elementos, mas também a gente está falando sobre identidade visual, o logo, as cores, a fonte, enfim. Mas você vê que tem outros elementos que compõem esse branding. Por exemplo, a gente tem Netflix. Netflix, ela se comunica aí no X, no Twitter, no Instagram, de uma forma muito divertida. Ela faz brincadeiras ali com a audiência. A gente tem outras empresas que são mais sérias, Bradesco, etc. A gente tem o Nubank, por exemplo, que é um banco disruptivo, né? Na teoria ali, o propósito dele ter essa diferenciação. Então a gente consegue ver que existem vários elementos que eles juntos e ao longo de um tempo, eles constroem o branding ali daquela empresa, daquela marca. Eu tô trazendo esse conceito porque isso vai ser a base da minha opinião. Eu não vou falar, eu bato o olho, eu sei que é feio. Apesar de que um designer, ele consegue olhar e ver vários problemas ali naquelas artes que o ChatGPT cria, eu não quero só trazer isso, eu quero trazer realmente um conceito. Então, anota isso, o que é brand. E aí, pessoal, eu tô aqui com algumas pesquisas que eu levantei, mas esse vídeo ali, eu consigo enxergar dois públicos. Então, eu tenho o público do empresário que tá iniciando a sua empresa, que ainda não tem um orçamento anual para investir em marketing, para investir em agência, ou um profissional interno. Se você é esse empresário, eu entendo, tá? Eu não vou trazer aqui de forma boba, leviana, enfim, que você precisa sim investir com marketing se você ainda não tem esse valor para investir. Tudo bem, ok, tem que ter um direcionamento, e aí eu quero que você fique até o final desse vídeo para você entender qual é esse direcionamento, mas isso precisa ser ali a curto prazo, tá? Você precisa se organizar aí para conseguir posicionar a sua marca da forma correta, sem o auxílio dessas inteligências. E aí a gente tem o público 2, que é o empresário que sim, possui verba, possui capacidade ali financeira de ter um parceiro com uma agência, ter um profissional interno para tocar o branding aí dessa empresa, dessa marca, tocar a comunicação. E aí esse é o ponto-chave aqui. Eu quero falar muito para esse cara que é o empresário 2, que tem essa verba. Eu quero trazer alguns conceitos importantes para você mexer aí na sua mentalidade, você pensar um pouquinho, será que eu posso fazer de forma diferente? E enfim, eu trouxe estudos justamente pra gente falar sobre isso. Então, hoje, se eu chegar aqui pra você e falar, não, eu discordo totalmente da galera que falou que é praticidade usar IA, é bacana usar IA, eu vou estar mentindo. Por quê? Inteligência artificial precisa ser adaptada no nosso processo. Então, aqui dentro da agência, por exemplo, a gente está olhando vários processos internos onde a gente consegue inserir para o quê? Acelerar a nossa produção. Porque a inteligência artificial, ela traz essa necessidade da gente acelerar os nossos processos. Então, o que você levaria aí 30 dias para entregar, poxa, será que você consegue colocar alguma etapa para acelerar isso, entregar mais rápido? Ó, pesquisas. No mundo, 88% das empresas já usam IA em algum processo. E aqui no Brasil, esse número é maior ainda. Então, 95% das pessoas já usam IA aqui no Brasil. Então, não tem como
como eu chegar pra você e falar assim, não, você não vai usar IA, porque a IA vai acabar com o seu negócio, enfim. Então isso não existe, tá? Então a gente tem que usar sim a IA de forma inteligente. Não usar, pra mim, é burrice. De uma forma bem clara e bem direta. Existe uma diferença muito grande, que eu também vou fazer outro vídeo aqui no canal sobre isso, que é usar a IA de forma inteligente, como etapas do processo, e usar pra terceirizar o seu pensamento. Deixar a IA pensar por você. E isso sim é um grande erro. Mas vai ter um vídeo mais dedicado a isso, pra gente também entrar em alguns conceitos importantes. Primeira pesquisa que eu quero trazer aqui, ela foi feita por pesquisadores de Stanford, e aí a gente tem aqui um elemento que é o vinho, tá? Então eles trouxeram várias pessoas para participar dessa pesquisa, onde eles colocaram o mesmo vinho em 3 embalagens, tá? O mesmo vinho. E 3 preços diferentes, então $3, $35, $90. Então é o mesmo vinho. E aí, as pessoas beberam isso dentro de uma ressonância magnética que consegue enxergar ali o cérebro dessa pessoa, e ela bebeu, e as pessoas, sem a gente se assustar em relação a isso é óbvio, as pessoas acabaram escolhendo o mais caro, tá? Elas falaram que, não, o mais caro é mais gostoso, esse daqui é mais gostoso, opção 3. Isso é alguma coisa, uau, meu Deus, claro que não, a gente já sabe que o preço muda a percepção. A gente tem a percepção de que coisas mais caras são melhores, percepção. Mas aí o que é o grande pulo do gato desse estudo? Foi que, como eles estavam com essa máquina, eles conseguiram ver que uma área do cérebro responsável pelo prazer, tá? Então teve ali o córtex, que eu não vou botar o termo aqui, mas teve o córtex ali, ele foi acionado, dizendo que realmente existia uma mudança no cérebro, falando que aquilo dali realmente deu mais prazer pra pessoa. Então a gente sai ali do achismo, da maquiagem, do preço. A gente vê que existiu realmente uma reação no corpo da pessoa dela achar aquele vinho mais gostoso. E aí, por que eu quero trazer esse ponto aqui do vinho? Porque, de certo modo, a gente consegue trazer isso como prova científica de que o branding, ele não é uma maquiagem. Ele é realmente importante e muda a percepção das pessoas em relação a um produto, a um serviço. Então, anota isso, por quê? Porque a construção desse branding, ele é feito de forma inteligente, ao longo do tempo, tá? Então, é médio e longo prazo. Não é uma coisa curta que você fez agora, pronto, esse é o meu brand, tá fechado e acabou, todo mundo já sabe. E é uma coisa que uma IA genérica, sem conhecimento do seu negócio, ela não vai saber fazer. Uma IA, ela replica padrões. Então a IA, ela é muito inteligente, ela consegue levantar todos os estudos do mundo, toda a base científica, todos os artigos de blog, etc. Mas ela, sem o conhecimento da sua empresa, do branding e, enfim, de todas as ações que foram tomadas ao longo aí do tempo, ela não consegue te trazer algo com a profundidade que a sua marca e o seu branding necessitam. Então esse primeiro estudo é mais pra gente trazer a parte científica do branding, tá? Da percepção real versus percebido. Primeira crítica que, além de todas essas, na verdade, que eu já tô trazendo, mas o primeiro ponto importante também que a gente precisa entender é que o mercado, ele tá ficando muito parecido. Eu mostrei no LinkedIn, eu entro no LinkedIn todo dia, chega a dar nervoso, são as mesmas artes, só muda o título, você não consegue nem ler aquilo dali, porque, caramba, parece que eu já vi aquilo dali 150 vezes, qual que é a diferenciação? Então o mercado, ele tá muito parecido. Se você e o seu concorrente vendem as mesmas coisas pros mesmos clientes, ele é seu concorrente, e usam as mesmas ferramentas de IA, qual é a chance de você conseguir se diferenciar dele? E a gente já fez testes aqui internamente, por exemplo, pegando um cartão de visita que a gente queria ver como que ele ficaria na vida real. Então a gente faz um mock-up. E eu pedi pra fazer um mock-up de uma conta do ChatGPT e de outra conta. E ele me entregou exatamente o mesmo mock-up. Quem garante pra você que o teu concorrente, que tem os mesmos assuntos que você, que vende as mesmas coisas que você, não tá fazendo a mesma arte que você no ChatGPT, em outra IA? O mercado tá muito parecido. O que fazia a diferenciação tá se perdendo ao longo do tempo. Porque as pessoas, elas estão investindo cada vez menos em comunicação e nesse posicionamento. Uma coisa que aparece muito aí nas redes sociais são as fachadas dos prédios, as fachadas das casas. Lá atrás era tudo aquele negócio bem elegante, bonito, diferenciado, e hoje em dia é todo aquele negócio cinza, 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 portão, 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 tudo muito padronizado, você não vê diferenciação. E cadê o valor daquilo dali, né? Então essa é a primeira crítica que eu insiro, porque é algo que você precisa pensar aí. Porque você tá falando da sua empresa, você tá falando da sua marca. É realmente essa percepção que você quer que o seu cliente tenha, que você é muito parecido com o seu concorrente? O que vai te diferenciar, então, além do valor, do preço? Você vai ter que ficar baixando seu preço para concorrer com o seu concorrente? Ou você vai conseguir se diferenciar de alguma outra forma? Então, um ponto a se pensar. Bem, tem outro estudo aqui que também vai ser utilizado aí no meu outro vídeo sobre IA, mas é sobre a questão de você ir perdendo a capacidade de criticar, tá? Aquele processo, aquela informação, por uso desenfreado da IA. E aí tem um estudo que foi feito com 19 médicos, endoscopistas, na verdade, e aí, enfim, eles estavam fazendo ali um processo de colonoscopia, e aí eles inseriram a IA no processo. Então, eles fizeram o teste, né? Eles fizeram o ensaio ali com os médicos antes de inserir a IA e pós inserir a IA. Antes de inserir a IA, a taxa de detecção era de 28%, detectar pólipos. Depois deles inserirem a IA, aí você acha,
não, melhorou o processo, né? Vamos detectar mais. Não, taxa de detecção caiu para 22%. Ou seja, 6 pontos percentuais aí caíram depois que eles inseriram a IA. E aí você consegue levantar hipóteses para isso, mas a gente consegue também entender que houve ali uma quebra de um processo crítico, de pensamento realmente em cima daquilo dali que está sendo entregue, que fez com que médicos, pessoas que trabalham com isso há anos, detectassem menos, uma coisa que elas faziam uns 6% mais antes do uso da IA. Então, é uma coisa a também se pensar, pessoal. Eu vou entrar mais em detalhe no outro vídeo, porque também tem uma outra pesquisa que foi feita com programadores, né? Então, a gente sempre acha que sair enfiando a IA no nosso processo vai ajudar, mas essas duas pesquisas mostram que não. E, gente, quando a gente olha esse cenário, então eu trouxe aqui pra vocês o que é o branding, né? Essa percepção, são esses símbolos, são essas camadas que você precisa entregar ali pra formar um branding forte, uma empresa forte. Eu entreguei aqui pra você a questão do pensamento crítico, que você precisa fazer quando você só sai inserindo IA. Você não consegue ter esse pensamento crítico. Mas a grande crítica do porquê eu achar que fazer artes com IA, fazer branding com IA, sem pensar, sem ter um branding realmente forte ali por trás, é burrice, é o fato da diferenciação. Isso daqui é uma oportunidade, porque tá todo mundo ficando muito igual. Então a oportunidade agora, por isso que eu queria que você chegasse até o final desse vídeo, é você se diferenciar do seu concorrente, pegar algo que ele não está fazendo e fazer. Então se tá todo mundo surfando na onda da IA, fazendo artes horrorosas com IA, desculpa, gente, mas fica feio, gente. Do ponto de vista do design, caramba, é bacana porque, poxa, facilitou ali a construção. Mas é tudo igual. Então, qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu posicionamento com a empresa? Qual que é a proposta de valor que você entrega pro seu cliente que vai fazer o seu valor agregado aumentar? Pensa nisso antes de sair construindo. A gente tem, por exemplo, posicionamentos muito famosos. A gente tem da Nike, por exemplo, que eles falam ao longo do tempo, se você tem um corpo, você é um atleta, você pode ser um atleta, just do it. Tem o da Apple, think different, então você pode pensar diferente. A gente tem no mercado de óleo e gás, no mercado offshore, a gente tem Petrobras, Prio, eu já fiz um vídeo sobre isso, a Prio se destacando muito com o seu posicionamento de explorar campos maduros. Então ela é forte nisso, ela fala sobre isso ao longo dos anos. Existe um grande perigo de você sair fazendo arte desenfreada, sem pensar no seu posicionamento, sem pensar no valor que a sua marca entrega, tá? Então a IA, ela vai te entregar algo superficial. É muito importante ter alguém que realmente seja especialista naquilo dali, fazendo a diferenciação ali que você realmente precisa para sua marca, para sua empresa. Se você chegou até o final, você não entendeu o propósito aqui desse vídeo, eu vou fazer outros vídeos falando com certeza sobre esse assunto, a minha opinião de forma muito clara. Se você não tem verba nenhuma, você ainda tá começando, entendo, usa a IA de forma inteligente, questione, peça para ela criar, dê referências, enfim, mas assim que for possível, mude para alguém ou uma empresa que vai realmente auxiliar. Agora, se você já tem recursos para fazer isso, pensa bastante se você não está derrubando o posicionamento e o seu diferencial em relação ao seu concorrente com o uso desenfreado aí do ChatGPT, da IA, enfim, criando artezinhas que são só para realmente divulgar coisas, mas que tá completamente matando o seu branding e o seu posicionamento. Se você gostou aqui, se você discorda totalmente da minha opinião, eu quero que você coloque aqui de forma respeitosa nos comentários, tá? Vou deixar também aqui o link embaixo para você ver esse vídeo que foi aí muito, enfim, viralizado e continua viralizando. Enfim, deixa seu comentário, fala o que você acha, porque eu quero conversar com você. E assista o próximo vídeo que vai ser sobre o uso desenfreado da IA e como que ela tá emburrecendo a gente em certos aspectos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.